Nomes comuns. A espécie Cachalorodon cacharias recebe inúmeros nomes ao longo de sua área de distribuição. Em espanhol, as denominações mais comuns são tiburão branco, tubarão branco, e grande tiburão branco, grande tubarão branco, esta última influenciada pelo nome oficial em inglês, Great White Shark. Na Espanha, a denominação tradicional de origem medieval o identifica como jaqueton, aumentativo de jaque, cheque em português, nome que acompanhado de distintos adjetivos se aplica também a muitas outras espécies da família Cacharinidae. Existe também o nome jaqueton branco, derivado da fusão entre o nome anterior e o tiburão branco, tubarão branco, mais popular na atualidade. Características gerais. Os tubarões brancos caracterizam-se pelo seu corpo fusiforme e peso, em contraste com as formas espalmadas de outros tubarões. Permanece sempre entreaberta, deixando ver, pelo menos, uma fileira de dentes da mandíbula superior e uma dos da inferior, enquanto a água penetra nela e sai continuamente, pelas brânquias. Se este fluxo parasse, o tubarão se afogaria, por causa dos opérculos, que servem para regular a passagem correta de água, afundaria na mesma hora, já que não possui bexiga natatória, é condenado a estar em contínuo movimento para evitar se afundar. Ao contrário de outros tubarões, não possuem qualquer espaçamento entre os dentes, nem falta de dente algum, antes, tem toda a mandíbula repleta de dentes alinhados igualmente capazes de morder, cortar e rasgar. Atrás das fileiras de dentes principais, este tipo de tubarão tem duas ou três a mais em contínuo crescimento, que suprem a frequente queda de dentes com outros novos e vão se substituindo por novas fileiras ao longo dos anos. No lombo situam-se 5 fendas branquiais, 2 nadadeiras peitorais bem desenvolvidas e de forma triangular e outras 2, perto da nadadeira caudal, muito mais pequenas. Este padrão, comum a muitos animais aquáticos, serve para que o tubarão se confunda com a luz solar ou com as escuras águas marinhas, em caso de fazê-lo de cima para baixo, constituindo uma camuflagem tão simples quanto efetiva. A pele é formada por dentículos dermicos ou dentículos cutâneos, que dão um aspecto liso sentido nariz-cauda e extremamente áspero no sentido cauda-nariz. Sentidos. As terminações nervosas do extremo lateral, linha lateral, captam a menor vibração ocorrida na água e guiam o animal até a presa, que está causando essa perturbação. Outros receptores, conhecidos como ampolas de Lorenzini, são células especializadas, com uma forma similar à de minúsculas garrafas, situadas em toda a região da cabeça do animal, permitem-lhe captar também campos elétricos de frequência variável, que provavelmente usam para orientar-se nas suas migrações, percorrendo grandes distâncias. Tamanho. O comprimento mais frequente entre os tubarões adultos é de 5 a 7 metros, sendo as fêmeas maiores do que os machos, ainda que se conheçam casos de indivíduos excepcionais que ultrapassam amplamente estas medidas. Durante décadas, muitos livros de referência no campo da ictiologia reconheceram a existência de um tubarão branco de 11 metros, capturado perto de Port Fairy, sul da Austrália, na década de 1870, o que se considerava o maior indivíduo conhecido. Ao abrigo desta medida máxima de comprimento, os registros de tubarões brancos de 7 metros de largura foram considerados, até certo ponto, comuns e aceites sem grande discussão. Apesar disso, vários investigadores puseram em dúvida a fiabilidade do relatório de Port Fairy, insistindo na grande diferença de tamanho entre este indivíduo e qualquer um dos outros tubarões brancos capturados. A confusão pode ter sido resultado de uma falha tipográfica, um erro derivado da tradução de unidades britânicas, ou internacionais. 5 metros são cerca de 16,5 pés, ou um simples exagero. Voltando a Elise e M. Coasker, estes asseguraram, na sua obra, que os maiores tubarões brancos rondam os 6 metros de comprimento, e que as informações sobre indivíduos de 7 metros ou mais, especialmente as existentes na literatura popular, não estão presentes na científica.
Maior exemplar que Elise M. Sequoia reconhecem é um tubarão branco de 6,4 metros, capturado nas águas cubanas, em 1945, embora outras citações atribuam tamanhos variáveis que chegam até aos 7,9 metros. Um exemplar adulto pode introduzir na boca até 14 kg de carne, numa só mordida, e armazenar várias vezes essa quantidade, no seu estômago, até que termine de digeri-los. Por esta razão, Elise e MC Conquer consideram possível que os tubarões brancos possam chegar a alcançar as 2 toneladas de peso, ainda que o mais pesado que se encontrou até o momento pese apenas 1,75 toneladas. Distribuição. O tubarão branco vive sobre as zonas de plataforma continental, perto das costas, onde a água é menos profunda. É nestas zonas que a abundância de luz e de correntes marinhas provoca uma maior concentração de vida animal, o que, para esta espécie, equivale a uma maior quantidade de alimento. Ainda assim, estão ausentes dos frios oceanos Ártico e Antártico, apesar de sua grande abundância em plâncton, peixes e mamíferos marinhos. Os tubarões brancos têm um avançado metabolismo, que lhes permite manterem-se mais quentes do que a água que os rodeia, mas não o suficiente para povoar estas zonas extremamente frias. A zona costeira do Oceano Pacífico na América do Norte, desde a Baja Califórnia até ao sul do Alasca, onde chegam em anos anormalmente quentes, e da América do Sul na costa leste desde o estado brasileiro do Rio de Janeiro à Patagônia na Argentina e na costa oeste desde o Panamá ao Chile. Nestas últimas zonas a presença humana, manifestada através da superexploração pesqueira e da contaminação das águas, tem reduzido consideravelmente a distribuição desta espécie. Normalmente mantém-se a uma certa distância da linha costeira, aproximando-se só naquelas zonas de especial concentração de atuns, focas, pinguins ou outros animais de hábitos costeiros. Os tubarões brancos diferem muito da lenda urbana que lhes chama máquinas de matar. Para poder capturar os grandes mamíferos que constituem a base da sua dieta dos adultos, os tubarões brancos recorrem a uma característica emboscada. Colocam-se a vários metros por baixo da presa, que nada na superfície ou perto dela, usando a cor escura de seu dorso como camuflagem com o fundo, tornando-se assim, invisíveis para a sua vítima. O impacto costuma chegar ao ventre da vítima, onde o tubarão a aferra fortemente, se está pequena, como um leão marinho, mata-a no ato e posteriormente engole-a inteira. Em algumas zonas do Pacífico, tubarões brancos arremetem com tanta força as focas e os leões marinhos, que se elevam alguns metros sobre o nível da água, com sua presa entre as mandíbulas, antes de voltarem a afundar-se. Próximo das zonas costeiras, os tubarões brancos consomem grandes quantidades de objetos flutuantes, por engano, já foram encontrados nos seus estômagos, inclusive, placas de automóvel. Alimentação. O tubarão branco é o maior dos peixes carnívoros e um dos animais mais poderosos dos oceanos. Em outubro de 1997, nas águas que banham as Ilhas Farallon, na costa da Califórnia, ocorreu um ataque de uma orca fêmea de 6,5 metros conhecida pelos cientistas como K2 contra um tubarão branco jovem de 3 metros de tamanho, durante o qual o tubarão morreu. Não há nenhum caso documentado de ataque de orca contra um cachalote cacharias adulto, mas equipas de estudos sobre o tubarão branco relatam que as orcas caçam tubarões brancos adultos nomeadamente nas Ilhas Farallon e Nova Zelândia. Reprodução. Ainda que apenas existam poucos casos de fêmeas grávidas capturadas, pode-se afirmar que esta espécie prefere reproduzir-se em águas temperadas, na primavera ou verão, e é ovovivípara. Os ovos, de 4 a 10 ou talvez até 14, permanecem no útero até que eclodem. É possível, mas ainda não totalmente provado, que, tal como acontece em outras espécies de lâminidos, no tubarão branco se deu canibalismo intrauterino. As crias mais fortes devorem as mais frágeis e os ovos ainda por abrir. Os machos, menores que as fêmeas, amadurecem sexualmente antes destas, quando alcançam os 3,8 metros de comprimento, ainda que, de acordo com Compagno,
1984, alguns indivíduos excepcionalmente poderiam amadurecer com apenas 2,5 metros. Longevidade. Não se conhece com exatidão a vida média dos tubarões brancos, mas é provável que oscile entre os 15 e 30 anos. O estudo usou datação por radiocarbono, e descobriu-se que o método tradicional para mensurar a idade dos peixes é impreciso quando aplicado a tubarões brancos maiores. Perigo de extinção. Devido à ampla área de distribuição desta espécie, é impossível saber, mesmo que de forma aproximada, o número existente de tubarões brancos. Apesar disso, a sua baixa densidade populacional, unida à sua escassa taxa de reprodução e à sua baixa expectativa de vida fazem com que o tubarão branco não seja um animal precisamente abundante. A pesca esportiva do tubarão, sem interesse econômico algum, se desenvolveu nos últimos 30 anos devido, em grande parte, à popularidade de filmes como Tubarão, Steven Spielberg, 1975, até ao ponto de se considerar ameaçado de extinção em vários locais. O tubarão branco na ficção. No entanto, a atual caracterização popular do tubarão branco como o assassino do mar, por excelência, não existiria, ou não estaria tão difundida, se não fosse o filme Tubarão, em 1975. O filme é baseado na novela Jaws, romance, 1974, de Peter Benchley, que se inspira vagamente num acontecimento histórico, a morte e mutilação de diversas pessoas por ataques de um tubarão que foi identificado como branco, em Nova Jersey, em 1916. É isso, pessoal, o tubarão branco é uma espécie incrível. Se gostou, deixa seu like e se inscreve no canal. Até a próxima!